dissociação, justamente por não perder memória, não ter amnésia, e tá sempre consciente, ela é mais branda, mais, entre aspas, leve, mas, entre aspas, ela é menos grave. Como é que eu vou definir isso? Tipo, porque tem leve e pesado, não é essa a questão. Tem grave e agudo, não sei. Enfim, não sei como definir isso. No caso, se você tem ou suspeita de ter dissociação de identidade, tem tem separação, né? Tem acho que tem 3 separações, se não me engano, atualmente, que é o TDI, o dissociação de identidade, e no inglês, né, se você for ver, tem o OSS, não, OSDD tracinho 1A, então é tracinho 1A, e tem o OSDD tracinho 1B, que aí seriam, né, tipo, sei lá, tem o autismo nível suporte 1, nível suporte 2, nível suporte 3 e tal. Né? Então eu acho que são todas essas mecânicas interagindo com outras coisas e sendo mais exagerados ou menos exagerados. E no caso eu seria o OSDD1B, né, de acordo com o que eu entendi. Lembrando que é autodiagnóstico. Então eu não perco memória e tudo mais. E, tipo assim, no começo eu via uma identidade que não era nem um pouco agradável de, de ser e também, se fosse, de interagir, né? Mas nunca chegou a interagir com ninguém de fora. Então era só uma identidade que era muito desagradável de ser, porque ao mesmo tempo que eu estava consciente, essa outra identidade também estava, né, interagindo com o mundo externo, no caso olhando para o espelho, e era desagradável de ter essa identidade junto comigo na minha cabeça. Desagradável pouco, tá? Eu tô só usando para explicar, porque na verdade no começo foi uma coisa muito, muito pesada e eu não vou descrever agora, justamente por ser muito, muito, muito pesado. Eu não tô no clima para isso agora. Mas. Então, justamente vai muito para essa sombra, sabe? Só que é muito engraçado porque eu sempre me vi como uma criança muito boazinha e tudo mais. Eu realmente fui. E eu nunca senti que eu tinha muito essa sombra, né? Tipo, o máximo que essa sombra foi alimentada, que ela se formou, né? Essa questão, não sei como eu chamaria. Agora eu tô usando sombra no sentido ruim, tá? Não é nem no sentido junguiano. Tô querendo dizer, assim, tipo, sentimentos que se reprimem, ou sentimentos que são negativos, ou coisas do tipo, assim, você fala, cara, isso aqui é errado, né? Isso aqui é moralmente errado, né? Então, quando eu era criança eu não tinha muito isso. O máximo que eu tinha é, sei lá, criar uma vingança por quem praticava bullying comigo. Mas também isso era algo, não era algo tão grande assim, tudo mais. Fora isso era tranquilo e eu era super tranquilo e bonzinho. Mas aí, tipo, nesse momento em que eu tive a dissociação de identidade pela primeira vez, né, devido a trauma e tudo mais, e justamente os traumas fizeram com que eu tivesse muitos sentimentos reprimidos, e aí sim, né, tipo, tinha essa alimentação dessa sombra no sentido ruim. Eu não sei se é no sentido de Jung, mas eu estou usando no sentido ruim. E aí sim, tinha coisas inconscientes acontecendo, tipo, muito fortemente, e eu reprimia. E aí sim, agora eu tô usando no sentido de Jung, essa sombra ela veio, e tipo, ela veio pra interagir no mundo externo. Tipo assim, eu olhei no espelho e falei, caramba, quem que é essa pessoa? E era a minha sombra. Isso quando eu tinha 14 anos.
né? A época que eu era suicida, que eu reprimia meus sentimentos, eu não sabia lidar com os meus sentimentos, não sabia expressar. Na verdade, não é nem que eu não sabia expressar, é que eu fui ensinado a reprimir as minhas emoções, de certa forma, da forma que eu entendo, né? Tipo, a minha infância me levou a isso. Mesmo que eu tenha sido uma criança boa. Entre aspas. Não, mas eu fui mesmo. Enfim, e aí sim, tipo, dá pra ter uma ideia nítida dessa sombra, sabe? Justamente porque, por eu ter sofrido de dissociação de identidade, que hoje em dia, pra mim, assim, não é um sofrimento, não, pra mim não é nem uma doença, é tipo um transtorno, tipo um autismo, eu tenho que conviver com isso, né? Atualmente eu não tô dissociando, né? O que é extremamente esquisito pra mim, por isso que eu tô gravando esse vídeo também. Mas, mas assim, tipo, desde os meus 14 anos até agora que eu tenho 26, eu vivi com isso. E eu entendo que são mecanismos psicológicos. E, inclusive, esse mecanismo foi ativado em mim. Então, para ele ser reativado é muito fácil. E provavelmente ele vai acontecer de novo. Tipo assim, eu acho que não é um tipo de coisa que eu passo mais de 10 anos convivendo com, sei lá, pode ser 5, pode ser sei lá o quê, e simplesmente é algo que some, sabe? Tipo, sei lá, depressão. Pô, às vezes você fica depressivo de novo, sei lá o quê. Então eu vejo dessa forma, mecanismos psicológicos que são reativados de acordo com certos estímulos. Eu processei muita coisa, por isso que eu acho que atualmente eu não estou dissociando. Eu percebi que quanto mais eu fui tratando, mais eu acabei assim dissociando menos. Mas eu não quero colocar como isso como algo necessariamente bom. Eu não acho que seja. Depende de caso para caso, eu acho. Tipo, acho que é muito custoso falar assim algo definitivo, porque ter mais de uma pessoa na sua cabeça, pra mim não necessariamente é uma coisa ruim. Eu acho que é uma coisa assim socialmente ruim, porque a sociedade não consegue entender. Mas particularmente sim, tipo, individualmente, individualmente é difícil. Em termos de ser, eu não acho que é uma coisa ruim, sabe? Tipo, é ruim você ser esquizofrênico? Pô, eu acho que é ruim porque você não consegue ter uma conexão com a realidade. Mas. É, é isso. Mas, sendo uma pessoa que passou por dissociação de identidade, eu entendo que não é uma coisa ruim ter mais de uma pessoa na minha cabeça. Ou na nossa cabeça, assim, né? Que hoje em dia parece que tá na minha cabeça, mas durante todos esses anos foram nossa cabeça, o que também demorou para mim entender que eu compartilhava espaço interno, né? Espaço mental da minha cabeça com outras pessoas e que eu precisava respeitar elas, precisava tratar elas como seres humanos e não como inimigos para serem combatidos, mas sim como cada um com as suas necessidades e eu precisava tratar cada uma delas. Algumas não precisavam de tratamento, eram só partes mesmo, que eram para ser protegidas. E outras realmente eram partes que precisavam de tratamento e também dependendo de ser seguradas para não fazerem mal para outra pessoa. O que, em geral, eu acho que assim, eu não posso falar direito, mas pelo que eu vejo, não é uma questão assim, tipo assim. Eu quero dizer o seguinte: uma pessoa que passou por um trauma a ponto de ter dissociação de identidade, ela é tão perigosa quanto uma pessoa que passou por um trauma muito grande. Porque nem todo mundo que passa por um trauma muito grande vai dissociar. Mas pra mim eu vejo dessa forma. Todo mundo que passou por um grande trauma é tão perigoso quanto as pessoas que passaram por um grande trauma e desenvolveram dissociação de identidade. Eu falo isso porque assim, não dá pra falar que não existe perigo, justamente porque o ser humano em si, não dá pra se falar que o ser humano ele não tem perigo. Todo ser humano em geral ele apresenta algum grau de ameaça. Pode ser muito pequeno, tipo assim, sei lá, xinguei alguém.
pode ser, ou fiz uma birra, ou pode ser no nível de matar, torturar e tudo mais. Então, eu falo isso para as pessoas não enxergarem pessoas com dissociação de identidade, no sentido de, tipo, pô, essa pessoa aí é um fragmentado da vida, ela vai... o lado ruim dela vai dominar e vai encarcerar, vai sequestrar e prender pessoas e torturar e matar, sei lá o quê. Tipo assim, qual que é a probabilidade de uma pessoa comum, ou em geral, assim, tal, ser uma assassina? Eu acho que vai pro mesmo lado, entendeu? Tipo, é esse o medo que você tem que ter de uma pessoa com dissociação de identidade. Tipo, eu acho que não é muito diferente de qualquer outra pessoa que você tenha que ter medo, um certo nível de desconfiança. E aí eu acho que seria mais comparável com uma pessoa que passou por um grande trauma. Geralmente a pessoa vai chorar pra caralho, ao invés de ficar puto pra caralho e sair matando qualquer pessoa, né? Porque aí já envolve, acho que uma questão de... A sociedade me fez mal, então eu vou fazer mal pra sociedade. Aí pega qualquer pessoa. Ou se não, tipo, um público, um certo tipo de pessoa, um arquétipo de pessoa me fez mal, então eu vou caçar só esse tipo de arquétipo de pessoa. E aí são... como é que se diz? Quando tem os serial killers, eles muitas vezes têm um perfil de pessoas que eles matam, né? Mas é porque traz esse arquétipo pra eles. Algo que simbolize a pessoa que fez mal pra eles. Ela consegue projetar, né, e identificar aquela pessoa como símbolo de alguma coisa que ela quer fazer mal, né? Eu não sei se... Não posso falar assim, tipo... necessariamente todo psicopata ele sofreu abuso e por isso que ele abusa. Não tô falando isso. Mas muitas vezes é o que acontece e tem um direcionamento de vítimas, né? Um padrão. Eu esqueci o nome disso, mas enfim. É perfil? Não sei, acho que é perfil. Então acho que se aproxima muito mais de uma pessoa que passou por um trauma muito grande e provavelmente só vai chorar pra caralho. Tipo assim, vai ficar muito mal, vai sofrer pra caralho. Mas no sentido de ter uma pessoa ruim na cabeça dela, eu acho que é no mesmo nível que pessoas comuns têm um lado ruim. Só que a diferença é que você não separa, que você não dissocia, tá? E aí, dependendo do trauma que a pessoa passou e tudo mais, e como ela responde a tudo isso, né? E aí vai uma questão individual. Por isso que eu falo que é mais parecido com uma pessoa que passou por um grande trauma, mas não tem dissociação de identidade. Tipo, não desenvolveu dissociação de identidade. Então é mais parecido pra mim com isso. E aí vai depender se ela vai responder a esse trauma com violência ou com tristeza ou com alguma outra coisa. Então pra mim é uma coisa muito mais individual do que simplesmente falar que a pessoa é perigosa, tá? Isso é bem ruim. Mas enfim, no caso, né, eu tendo consciência e eu já tendo passado por muita coisa, e isso aconteceu quando eu tinha 14 anos e eu já desenvolvi muito depois disso, já mudei muito, né, que é algo que eu tava vendo de jeito negativo, mas para as pessoas que estão passando por essa questão, mudar provavelmente não vai ser uma coisa ruim, vai ser uma coisa boa, se for no sentido, numa direção boa. E eu tô aqui pra também trazer essa noção. E eu não quero dizer que é ruim você ter várias pessoas na sua cabeça, porque eu não acho que seja. Eu acho que é um jeito diferente de funcionar, um jeito diferente do cérebro funcionar e de um cérebro experienciar a vida. E aí, no caso, esse cérebro, ele tem várias identidades, tipo, vários egos, tipo assim. Então vai por esse lado. Deixa eu ver se eu esqueci de falar de algum ponto que eu tava falando. Provavelmente sim, mas enfim. Eu acho que tá bom, tipo, eu acho que eu falei o suficiente. Eu não sei sinceramente qual que é o conteúdo, o assunto desse vídeo. Eu falei que ia limitar a 20 minutos, mas eu percebi que não ia ter como. Ia ter que falar mais, né? Se for pra falar desse jeito solto, dura mais mesmo. Tipo,
Aí eu pensei também, pô, mas passou de 20 minutos, tá bom, mas você não tá falando só de um assunto, você tá falando de uma série de assuntos que se conectam entre si, mais ou menos. E podcasts, eles são assim, então tá tudo bem eu falar pra caralho. Mas tem que ter conteúdo, né? Algo que realmente, assim, tenha um sentido de ser ouvido. E é claro que depois eu posso fazer mais vídeos curtos, de 20 minutos, explicando coisas, conceitos, tudo mais, algo mais bonitinho. Mas para esse primeiro momento de contato com a internet, com seja lá quem escute, eu quero fazer nesse estilo mais solto, para eu realmente entender o que eu tô propondo aqui. Porque eu não sei exatamente, eu sempre tive essa vontade, mas nunca, só agora com 26 anos que eu me sinto, entre aspas, pronto, psicologicamente, emocionalmente, para estar me expondo, né? Porque antes tinha muitas questões que eu tinha que resolver, muitas questões que eu interferi num processo de comunicação pública. E isso só ia me deixar confuso e isso só ia me dar mais coisa para pensar, sendo que eu já tinha coisa para pensar. E atualmente não é o caso. Atualmente eu realmente tô com minha mente livre para pensar nas coisas. Então é isso. Acho que deu. Tá bom, né? Tá bom, já fluiu demais. Não sei qual é que vai ser o título, o nome desse bagulho. Tchau, tchau.